Nesse fim do ano, além da reforma tributária, outras propostas foram aprovadas a toque de caixa. A gente vai contar um pouquinho da história e dizer por quê. Neste ano, o presidente Lula acabou levando um problema para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o valor que o governo federal estava repassando para as emendas parlamentares era muito alto e que o governo federal não estava conseguindo rastrear para onde esse dinheiro estava indo, o dinheiro dos parlamentares para os seus estados. Para onde o dinheiro estava indo, o governo estava dizendo que não sabia. Então, o Supremo Tribunal Federal foi instigado a tratar do assunto. O caso caiu nas mãos do ministro Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino bateu muito forte, houve várias reuniões aí entre representantes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do governo federal. Chegaram num consenso de que o Congresso deveria criar um novo projeto para tratar da rastreabilidade das emendas parlamentares. O projeto criado foi enviado para o governo Lula aprovou, mandou para o Supremo Tribunal Federal. Mas quem não aprovou muito foi Flávio Dino. Flávio Dino não ficou muito contente com a forma que esse projeto foi aprovado, acabou segurando ainda, retendo os valores de emendas parlamentares. Enquanto isso, projetos da economia, projetos econômicos do governo Lula ficaram parados no Congresso Nacional, uma clara retaliação de parlamentares que não receberam aí o seu dinheiro, suas emendas para mandar para os seus estados. O governo Lula precisando aprovar lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, reforma tributária, PEC do corte de gastos, acabou liberando milhões de reais aí para os parlamentares agora nessa última semana, para que os parlamentares pudessem votar. Aí sim, abriu porteira, Arthur Lira liberou a votação desses assuntos que eu acabei de falar para você. Inclusive, Arthur Lira foi o grande responsável pela aprovação super rápida da reforma tributária e da PEC de corte de gastos. Ele que pegou o seu telefone e saiu ligando aí para os deputados, para as lideranças, para que todos estivessem aqui em Brasília, não fossem correndo para suas bases. Agora, não é Natal ainda, fica aqui, a gente precisa votar. De quarta para quinta-feira, a sessão no Congresso, sessão na Câmara, no plenário da Câmara, foi suspensa depois da meia-noite, quando Arthur Lira percebeu que não tinha quórum para votar a PEC do corte de gastos. Ele chamou a sessão para o dia seguinte, o corte de gastos foi aprovado, chegou para ser aprovado no Senado Federal e lá sim passou com muito mais folga e muito mais rapidez, muito mais agilidade. Isso já havia sido uma promessa de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Então, PEC do corte de gastos foi aprovado, mas algumas coisas foram retiradas da PEC do corte de gastos, como, por exemplo, super salários. Não se tocou nesse assunto, super salários, penduricalhos dos magistrados, penduricalhos do judiciário e de outros setores do poder público. Não foi tocado. O salário mínimo também não foi modificado. Isso ainda vai ser tratado no ano que vem pelo Congresso Nacional. Então, lei de diretrizes orçamentárias, aprovada também hoje pelo Congresso Nacional. Agora sim, com a PEC de corte de gastos aprovada, pode-se aprovar a lei de diretrizes orçamentárias.